Graça e paz, irmãs e irmãos. Estou feliz em estar aqui, feliz em conhecer vocês. Conheci o pastor de vocês. Pode ser. Conheci o pastor de vocês no retiro de carnaval da Igreja Batista em Coqueiral e estou muito grato a Deus por estar aqui, conhecendo mais uma comunidade e recebendo o carinho, dessa igreja. Primeiro ganhando essa camiseta que eu estou aqui, vou usar até ela se acabar, pode ter certeza disso. Quem quiser me ver com essa camiseta de novo, terça-feira na rádio, possivelmente eu estarei com ela, até ela correr atrás de mim. Apresentar a vocês Erivaneide, minha esposa, que está ali atrás, lá no finzinho, junto com Núbia, nossa companheira de missão. Eu quero mostrá-las a vocês. E o tempo todo aqui eu fui tendo alegrias. Primeiro por ver Renata, que era menininha, criança ainda, na pré-adolescência, quando fazia parte da Igreja Batista em Coqueiral. Quis o destino que ela viesse para as bandas de cá. Renata está aqui no meio e é da família de uma pessoa que a gente ama demais lá em Coqueiral. Depois, porque eu vi muitos sinais de saúde aqui nessa igreja, muitos sinais de maturidade aqui nessa igreja. E eu, quando falo maturidade, não estou me referindo às idades, apesar de ser uma igreja com pessoas, uma quantidade boa de pessoas de cabelinhos brancos, mas eu não estou me referindo a este tipo de maturidade, mas sinais de uma igreja que está unida. Deva ter seus problemas de comunhão, como toda comunidade, mas está unida, está superando desafios, está feliz. E se vocês não forem uma igreja feliz, vocês estão disfarçando bem, porque o louvor mostra isso. De um pastor que está empolgado, de uma igreja que já tem uma idade suficiente para fazer outros passos na sua caminhada, e não escolheria esse tema para completar 46 anos à toa. Então, nós vamos partir do texto, e eu peço a Deus que nos ajude a pensar hoje, a partir do que Ele quer nos ensinar. Eu sou pastor da Igreja Batista em Coqueiral há 21 anos, e aquela igreja, nesses próximos meses, fará 98, então uma igreja já com uma boa história também, como vocês, uma igreja filiada à nossa convenção desde 1925, quando ela nasceu, e uma igreja que nas últimas 2 décadas tem buscado ressignificar sua existência, a razão da sua existência no bairro de Coqueiral. Por isso que ela tem mudado tanto. Dentre tantas coisas, a igreja tem um programa de rádio e eu fiquei doido para levar esse locutor aqui, rapaz. Olha aí, que voz aveludada. Meus irmãos, abram as Bíblias de vocês no livro de João. Pode abrir eu vou me basear no capítulo 17, principalmente a partir do versículo 20. Mas eu vou dar uma passeada por João e a gente também vai partir do texto de 2 Timóteo 2:2, quando Paulo dá esse conselho a Timóteo
e as palavras que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então abra em João 17, a gente parte aqui de 2 Timóteo 22, mas eu quero só partir, eu quero me pegar mais no tema do que no versículo que vocês escolheram, e eu garanto a vocês que eu não vou sair do tema em João, garanto a vocês. Então a gente parte de Timóteo, mas eu quero fixar a pregação neste capítulo 17 de João, dando uma pequena volta aqui para trás, nos versículos anteriores, a partir do 14, e fazer uma proposta de ampliar um pouquinho o tema, falar do tema, mas ampliar um pouquinho o tema para a gente meditar. Já que eu tenho até meia-noite, vou ficar tranquilo, qualquer coisa eu vou lá para Gênesis, e a gente vai vendo essa missão lá em Gênesis, Êxodo, tem muita coisa para dizer em Êxodo. Johnny, está perfeito aqui, pode ficar tranquilo. Pois bem, plantando relacionamentos saudáveis, colhendo discípulos fortes. Vamos dizer todos juntos? Plantando relacionamentos saudáveis, colhendo discípulos fortes. E aí eu disse que quero ampliar o tema, tá bom? E aí eu quero ampliar o tema com uma pergunta. Vamos repetir de novo? Plantando relacionamentos saudáveis, colhendo discípulos fortes. E aí a minha ampliação do tema é: para quê? Para que uma igreja vai se preocupar em plantar relacionamentos saudáveis e colher discípulos fortes? Qual é a razão disso? O que é que acontece com uma igreja quando ela planta relacionamentos saudáveis e colhe discípulos fortes? Então eu quero me estender um pouquinho, ampliar o tema, e vou dar mais atenção à ampliação do tema, porque existe uma consequência missionária. E quando eu falar missionária, por favor, não pensem em lugares distantes só, pensem em tarefa que nós temos como seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré. Plantando relacionamentos saudáveis e colhendo consequentemente discípulos fortes. Para quê? E nisso a gente vai, para responder esta pergunta, a gente vai partir de João. João 17, 20, Jesus diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus estava orando pela comunidade que monta a Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Vocês, por nós. Jesus estava orando pelos que estavam perto dele, mas estende a sua oração para nós, ou por nós. 20, capítulo 17, versículo 20 de João, vou repetir: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele está orando agora por você e por mim, tá certo? Você entende isso? Jesus estende a oração. Para que ele está orando por nós? Para que sejam um. Para que sejam um. Presta atenção nisso, porque isso é plantar relacionamentos saudáveis. Para que sejam um. Isto é plantar relacionamentos saudáveis. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Para quê? Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste. Para quê? Para que eles sejam um. Relacionamentos saudáveis. Como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que sejam o que, igreja? Perfeitos em unidade. Veja aqui que padrão de excelência dos relacionamentos saudáveis, para que sejam perfeitos em unidade. Para quê? Para quê?
para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que a minha glória, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não o conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Repare aqui, volte agora aos capítulos. Repare que o Evangelho de João, ele apresenta aqui uma lógica diferente dos outros três evangelhos. Capítulo 13, vem a cerimônia do lava-pés. Jesus, na sua última ceia, lava os pés dos discípulos. Jesus anuncia a traição. Jesus prediz no versículo 36 do capítulo 13 que Pedro vai negar Jesus. Agora repare, dá um salto aí para o capítulo 18. E aí Jesus é preso. Veja o que acontece no livro de João. João vem contando uma história, que é a história que todos os 4 evangelistas contam. Jesus entrando em Jerusalém, todo aquele pacotezinho que os 4 evangelistas vêm contando. Jesus entrando em Jerusalém, que a gente chama de entrada triunfal. Jesus sendo aclamado pelo povo. Jesus agonizando no Getsemane. Jesus pedindo ao Pai que passe dele aquele cálice. Tem a ceia, eu pulei aqui, mas tem a ceia. Toda essa estrutura, depois anuncia que aquele que o negaria era o que colocasse a mão no prato dele. Depois Pedro diz que não negaria de jeito nenhum, e Jesus diz que não, você vai me negar. Antes do galo cantar, você vai me negar. Depois Jesus é preso, vai lá para o congresso de Jerusalém, da Judéia, dos judeus. Depois Jesus é condenado, leva a cruz, é crucificado. Os evangelhos vão contando isso, mas João dá uma pausa de 3 capítulos. Ele pausa o fim do capítulo 13 e ele volta somente no capítulo 18. Reparou essa diferença? Quem conhece minimamente a Bíblia vai saber que Mateus, Marcos e Lucas não faz essa pausa. Ele simplesmente vai contando. Mas Jesus faz uma pausa, João faz uma pausa de 3 capítulos para falar da relação de Jesus com os discípulos. No capítulo 14, ele anuncia que voltará para trazer conforto aos seus discípulos. Ainda no 14 ele promete que vai, mas o Espírito fica. No 15 é aquele lindo capítulo que ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, e vocês precisam permanecer em mim para que vocês deem frutos. No 16 ele traz instruções diversas para os seus discípulos, e no 17 acontece esta coisa preciosa em que Jesus ora pelos seus discípulos, e o pico da oração de Jesus é que todos sejam um, como Ele é um em Deus. Quando a gente pensa em relacionamentos saudáveis numa igreja, nós pensamos em unidade. Primeiro mito que a gente precisa quebrar quando a gente pensa em unidade da igreja é que unidade não é uniformidade. Jesus não quer que todos nós sejamos iguais. Jesus não quer que todos nós pensemos iguais. Jesus não quer que todos nós façamos a mesma coisa. Se Jesus quisesse isso, o Espírito Santo teria dado os mesmos dons, as mesmas pessoas, e a igreja, pode ter certeza, seria a coisa mais feia do mundo. Quando eu era menino, eu tinha, todo menino, muitos meninos e meninas na faixa de 6, 7 anos, eles veem assombração. Não estou dizendo que elas existem, não, mas é uma idade que a gente, uns dias desses, uma mãe chegou na igreja desesperada porque o filho dela estava vendo uma assombração. Eu digo: tenha calma que ele vai parar de ver, isso aí é normal, faz parte
construção mental da gente nessa faixa etária, isso é bem comum. E eu tinha uma assombração que eu via quando eu era menino, que era uma pessoa que só tinha cabeça. Cabeça. Era a coisa mais feia do mundo. Imagina se você fosse um corpo montado só por cabeça, ou então só por orelhas. Eu sei que alguns têm uma cabeça até mais avantajada, as orelhas mais para frente, como é o caso deste que vos fala. Mas imagina se todo o corpo fosse igual. Ou imagina se todos nós fizéssemos a mesma coisa. Ou se todos nós nos metêssemos no que o outro faz. Se tem uma ideia boa na Bíblia para a gente pensar em unidade, é a ideia do corpo. E Paulo vai falar disso e vai trazer essa ideia quando vai falar de unidade. E ele diz, olha, se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse... E aí Paulo vai trazer essas ideias. Imagina que o coração, quando vai bater mais forte, porque está com medo, ele não pergunta ao dedo, posso bater mais forte? Você concorda? Vamos fazer uma assembleia aqui, e eu quero saber o voto dos 20 dedos, para saber se eu acelero ou não acelero. O coração faz isso? Não faz. O estômago, quando você come, ele vai digerir a comida, ele pergunta à boca, posso começar o processo de digestão? Pergunta. Vamos fazer uma assembleia aqui para começar um processo de digestão, e eu quero saber quantos são contra ou a favor de eu começar a digerir o alimento. Faz isso. Os rins, ele pergunta às pernas se ele pode começar o processo de trabalho dele. O pulmão pergunta aos pés. Unidade não é necessariamente todo mundo dizendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, opinando a mesma coisa, mas é todo mundo tendo consciência de uma mesma missão, e nesta consciência da mesma missão fazendo coisas diferentes e complementares. Eu fico me perguntando, Johnny, de onde a gente tirou na história da democracia do mundo essa democracia batista que a gente faz assembleias para que todo mundo opine sobre todas as coisas. Se você quer acabar uma igreja, comece a botar todo mundo para dar opinião sobre todas as coisas. O Conselho Financeiro, que é um grupo de peritos, se esborracha para fazer uma análise do orçamento da igreja, e vem a pessoa que é da recepção e que não sabe qual é a dificuldade de entradas da igreja e diz, mas eu discordo e eu quero acrescentar mais 30% aí neste valor para isso e para aquilo outro. Quando a igreja começa a fazer isso, ela começa a adoecer, porque unidade não é todo mundo opinando sobre a mesma coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo pensando do mesmo jeito, mas unidade é todo mundo nas suas diferenças fazendo uma coisa só, que é a missão da igreja. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que uma igreja, quando tem relacionamentos saudáveis, ela começa a acolher a diversidade do corpo. E ela começa a compreender que não é necessário nem saudável que um corpo seja formado por coisas do mesmo jeito, porque senão esse negócio vira uma assombração e não um corpo. Mas Jesus estava pedindo aqui que todos eles fossem um. E Jesus traz um princípio para essa oração em 15:15. Pouquinho antes, no capítulo 15, no versículo 15, ele diz: já não vos chamo de servos, porque o servo já não sabe mais o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Jesus estava agora insinuando que os seus seguidores estavam maduros o suficiente para conhecer a sua missão e, consequentemente, caminhar em unidade. Toda igreja que não tem consciência de para onde vai, perde unidade, por mais que ela seja um corpo de amigos, por mais que ela seja uma grande família, se ela não tiver consciência de onde vai, ela perde a unidade. É por isso que quando eu pego a divisa de vocês, que diz, plantando relacionamentos saudáveis e colhendo discípulos fortes, eu fico me perguntando para quê? Para quê? Porque se a igreja não souber qual é a razão de plantar relacionamentos saudáveis e colher discípulos fortes, ela vai se dividir. Principalmente quanto mais fortes forem os discípulos. Quanto
quanto mais esclarecidos forem os discípulos, quanto mais dons tiverem, quanto mais habilidades tiverem, mais divisão esse corpo tem. E Jesus diz para quê? Ele diz para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Então, relacionamentos saudáveis e discípulos fortes, se não for para que o mundo creia, se não for em função do mundo, vai chegar o momento que essa igreja vai se fracionar. Agora preste atenção nessa oração de Jesus, que é a oração que ele diz: eu peço, Pai, para que eles sejam um, como nós dois somos um. Preste atenção nessa oração de Jesus. Essa é a maior oração da Bíblia de Jesus registrada. Jesus registrou muitas, aliás, os apóstolos, os evangelistas registraram muitas outras orações de Jesus. Pai, por que me desamparaste? Isso é uma oração. Está tudo consumado. Isso é uma oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Isso é uma oração. Mas todas elas são pequenas diante desta. Esta é a maior oração que Jesus faz, ou que um evangelista registra que Jesus faz na Bíblia. E qual é o eixo central dessa oração? Alguém arrisca me dizer qual é o tema central dessa oração de Jesus? Discípulo e salvação. Alguém arrisca outro tema central dessa oração de Jesus? Obrigado, minha irmã. Discípulo e salvação. Alguém quer contribuir? Qual é o tema central dessa oração de Jesus? Intercessão. Obrigado, meu irmão. Alguém quer dar outra contribuição? Seja feita a sua vontade. Ok. Nesta específica de João 17. Unidade e multiplicação. Obrigado, minha irmã. Mais alguma contribuição? Depois você lê em casa essa oração. Essa oração começa no versículo 1 ainda. Capítulo 17. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse. Então, numa postura de oração mesmo, tradicional dos judeus. E ele começa: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu nome, para que também o seu filho glorifique. E ele começa a oração. E Jesus repete uma palavra aqui por 18 vezes nessa oração. Há uma palavra aqui que Jesus repete 18 vezes, e não há nenhuma palavra nesta oração que Jesus repete mais vezes do que essa. Vocês lembram qual é? Leiam em casa, por favor, esse capítulo 17 de João. Permanecer em mim é não. Ninguém disse ainda. Então não teve vencedor. Mundo. É a palavra mundo que Jesus repete 18 vezes nessa oração. É a palavra mundo. Então quando Jesus chega no ponto culminante dessa oração, que ele para de orar pelos que estavam perto dele, e ele começa a orar por sua igreja que se formaria ao longo dos tempos, e olha que nós já estamos há 2000 anos quase desta oração. Daqui a 10 anos esta oração completa 2000 anos. Jesus está orando a Deus e colocando um ponto central nesta oração, que é o mundo. De maneira que o mundo aqui é o foco da oração de Jesus. E quando, como eu vinha dizendo, ele termina de orar pelos que estavam perto, e ele fala mundo 1000 vezes, ele começa a orar por você e por mim, ele continua colocando o mundo como centro da sua oração. Se alguém for curioso e tiver algum conhecimento do grego, essa palavra no grego é cosmos, e ela aparece às 18 vezes. Então não é que ninguém traduziu por mundo palavras aleatórias, não. Ele falou, de fato, mesmo que ele não tenha orado em grego, ele orou em hebraico ou aramaico, mas João, quando traduz, põe a palavra mundo na boca de Jesus por 18 vezes. O que é que eu quero dizer, movido pelo Espírito do Senhor, e onde eu quero chegar? Que
a razão de relacionamentos fortes, ou saudáveis, digo, e consequentemente a razão de discípulos fortes, é a mesma razão que Jesus orava naquela oração de João 17. E o objeto disso é o mundo. O mundo é o objeto da igreja. Preste atenção, igreja, que a parte mais importante desta pregação começa agora. É esse discernimento que a gente precisa ter. O mundo é o objeto da igreja, porque o mundo foi o objetivo de Jesus. O mundo foi o objetivo de Jesus. O mundo foi o objetivo de Deus. A palavra mundo no Evangelho de João, aliado com a palavra amor, tanto nos evangelhos quanto nas cartas, são as duas palavras que mais aparecem. Tanto é que você sabe qual é o versículo mais importante do Evangelho de João. Qual é o versículo mais importante do Evangelho de João? Como é que começa o versículo mais importante do Evangelho de João? Pode parar aí. Não pode parar aí. Vamos repetir de novo só o comecinho? Pare aí. É preciso a gente lembrar que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Vocês estão entendendo como João constrói o seu evangelho em torno da relação dos seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré com o mundo perdido, com o mundo caído? É porque Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa palavra mundo vai se repetir. Se você fizer uma busca eletrônica aí, não faça agora não, faz em casa, tá bom? Numa Bíblia eletrônica qualquer, e colocar a palavra mundo, e fizer um filtro no Evangelho de João, se alguém puder fazer agora, pode fazer aí, depois me dê. Quantas vezes a palavra mundo vai aparecer no Evangelho de João? O Evangelho de João tem como centro o versículo de 3,16, que todos os evangélicos do mundo conhecem, que é a grande fundamentação teológica da fé e da teologia da Reforma Protestante, que Deus deu o seu Filho unigênito, tarará, 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 mas a gente se esquece que Deus fez tudo isso porque Ele amou o mundo. E Jesus, quando está pedindo o que esta igreja está pedindo na sua conferência de 46 anos de idade, que eles tenham relacionamentos saudáveis, e que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, que nós sejamos discípulos fortes, a gente precisa entender que isto tem uma razão. Deus não nos chama para sermos um clube de evangélicos. Todo mundo sabe que a igreja tem uma missão, e a missão da igreja é consertar a obra danificada pelo pecado. Todo menino na fé sabe que por causa do pecado o mundo se desmantelou e Deus está trabalhando feito um doido, de Gênesis a Apocalipse, para consertar o que o pecado bagunçou. Já em Gênesis 3, o pecado bagunça a ordem criada por Deus. E de ponta a ponta, toda a mensagem bíblica é Deus em missão, consertando o mundo que foi quebrado pelo pecado. Eu tenho uma pregação que o título é: O mundo salvará a igreja. Essas frases, elas são boas porque às vezes elas causam espanto em nós, mas depois que a gente entende, elas mudam chaves na nossa cabeça. E eu digo: o mundo salvará a igreja, porque todas as vezes, Johnny, que a igreja se perdeu, ela se perdeu porque abandonou o mundo. Quando eu digo abandonou o mundo, abandonou a sua tarefa no mundo, abandonou a sua missão do mundo. Não é abandonou o pecado do mundo. A igreja tem que abandonar o pecado do mundo. Não é abandonar a lógica do mundo. A igreja também tem que abandonar a lógica do mundo. Mas a igreja não pode, debaixo do argumento de santidade,
e consequentemente nesta santidade se separar do pecado, se separar da obra que está danificada pelo pecado. Porque todas as vezes que a igreja abandona o mundo, a igreja se desvia. Ou seja, todas as vezes que a igreja deixa de amar o mundo, a igreja se desvia. Relacionamentos fortes, discípulos saudáveis, se for para montar uma igreja poderosa, vocês vão se matar daqui a pouco tempo. Se esta igreja, que eu percebo aqui, quantos aqui são desta igreja, membros ou congregados? Levante a mão só para eu ter uma noção, já que eu não sou, pode baixar. Vocês são fortes, demais. Num sábado, reunir esse monte de membros, não é uma tarefa fácil. Se vocês gostarem deste lugar, se vocês amarem esta congregação, se isso aqui virar um fim em si mesmo, eu não dou 10 anos para esse negócio rachar em 30. Agora, o que é que nos salva? O mundo. No sentido de, se a gente compreender que esta unidade que vocês estão buscando, que este fortalecimento que vocês estão buscando, não é para ficar fazendo festa evangélica, não é para ficar fazendo aniversário e bolo e refrigerante 20 vezes por ano. Não é para estar construindo um templo suntuoso e o maior templo do bairro. Não. Esta unidade é para que vocês sejam sal e luz do mundo. Do mundo. Essa igreja só se salvará na medida em que ela amar o mundo. É nesse aspecto que eu digo que o mundo salvará a igreja. Salvará a igreja de quem? De si mesma. Porque nós somos tendenciosos ao clubismo, ao patriarcalismo, ou patrimonialismo eu quis dizer. Não era esta palavra que eu quis dizer. Patrimonialismo. Ao eu sou da família dos fundadores. Eu tenho 46 anos na igreja porque eu estou aqui desde que eu cheguei, porque eu canto, porque eu sou, nem sei se tem diáconos e diaconisas, mas porque eu sou oficial da igreja, porque eu sou líder disso, porque eu sou líder daquilo. Ela morre se ela ficar nessa. De onde vem a razão das brigas da igreja? Disputa por cargo, disputa por poder. Porque se a igreja criar a sua seara própria, porque a seara da igreja é o mundo, a seara da igreja é o mundo, mas se a igreja cria a sua seara própria, ela vai cair num fenômeno contrário ao fenômeno que Jesus experimentou quando em Mateus 9, ele viu as multidões, e ele viu que eram como ovelhas que não têm pastor. E ele não estava falando da Igreja Batista A, nem Igreja Batista B, que está em sucessão pastoral, tem nada a ver com isso. Nessa época nem existia essa ideia, aliás, nem existia igreja. Ele está olhando para o mundo e suas dores. Quando Jesus chama os discípulos e diz: a seara é grande e os ceifeiros são poucos, peçam ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. A seara é o mundo. As pessoas estão aflitas, você pode ler isso em casa depois, o fim do capítulo 9 de Mateus. As pessoas estão aflitas, elas estão perdidas, e Jesus, quando olha para as ruas, quando olha para as vilas, quando olha para as regiões que ele andou, e que ele vê as pessoas danificadas pelos efeitos do pecado, fome é um efeito do pecado, marido que bate em mulher é um dano do efeito do pecado. Marido que só porque é homem acha que é superior à mulher é um efeito do pecado. Antes da queda não tinha superioridade. A superioridade é da queda. Gente que acha que pode humilhar os seus trabalhadores, retendo os seus salários, é um efeito do pecado. Uma rua em que a gente quer andar e muitas vezes fica dividindo lugar com os carros, é um efeito do pecado. Escolas que a gente manda os nossos filhos com medo, é um efeito do pecado. Mulheres e homens que querem trabalhar, mas o Estado não garante uma creche para ficar com as suas crianças, é um efeito do pecado.
Gente que não tem onde dormir é um efeito do pecado. E Jesus está olhando exatamente para estas coisas. Então, quando Jesus ora em João capítulo 17, dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um como nós, ele está dizendo para que o mundo creia. Não é eles sejam um como nós para que fique legal o grupo dos meus seguidores. Não, se fosse assim, a igreja já tinha se acabado. É para que o mundo creia. E sabe, não há nada mais poderoso para minar uma igreja do que ela perder a sensibilidade de ouvir o choro do mundo. Por isso que quando eu falo de campo missionário, eu não quero que você projete sua mente para longe. Pode projetar, mas projete sua mente para o próximo bar, onde um homem vai chegar em casa hoje embriagado, batendo na sua esposa. Ou projete sua mente para dentro de sua casa, onde você só vem para cá porque não tem paz lá. E aqui pelo menos paz você tem. Aqui pelo menos família você tem. Ou projete sua mente para o seu salário que não dá para pagar as suas contas, mesmo que você trabalhe feito uma condenada ou um condenado, e você é injustiçado por isso. Ou projete sua mente para qualquer desgraça, porque o mundo jaz em desgraça. E a igreja é portadora da graça. E a graça só é graça se anular as desgraças da vida. Jesus está pedindo ao Pai a mesma coisa que vocês estão colocando aqui no tema do aniversário de 46 anos. Relacionamentos saudáveis, discípulos fortes. Mas ele diz: para que o mundo creia que tu me enviastes. E o tempo todo ele vai dizendo: para que o mundo conheça que tu me enviaste, para que o mundo perceba que tu me enviaste, para que o mundo, para que o mundo, para que o mundo, para que o mundo. Então eu quero fazer um desafio, e mesmo que o pastor Johnny me deu aí até meia-noite, eu não vou ir até meia-noite não, fiquem em paz, eu vou terminar nos próximos 3 minutos. Eu quero fazer um desafio, que vocês permaneçam buscando relacionamentos fortes. O reino de Deus é um reino de amigos mesmo. A igreja é um corpo mesmo. A igreja é uma grande família mesmo. Que vocês estejam buscando eu estou trocando aqui, relacionamentos saudáveis. É verdade. Que vocês estejam buscando discípulos fortes, cada um mais forte do que o outro. Domingo passado eu fiz uma pregação que o título foi Porque eu amo a minha igreja. E foi a pregação mais feliz que eu fiz na minha vida, de 21 anos de pastor daquela igreja. E eu disse: eu amo minha igreja porque aqui um vale por 100. Então eu oro para que aqui o menor valha por 100. Inclusive os adolescentes e jovens ficaram perturbando comigo, que eles disseram: agora eu vou botar no meu currículo, eu valho por 100. Aí vão botar lá a referência, pastor José Marcos e o meu número, que é para quando ele chegar numa entrevista de emprego, perguntava: por que você quer esse emprego? Não, porque eu valho por 100, meu pastor me disse. Eu quero muito que aqui cada um valha por 100, como os valentes de Davi. Os valentes de Davi, cada um valia 100, e tinha gente que valia mais do que 100. O menor aqui produza 100 vezes mais do que os normais. Mas o outro desafio que eu quero fazer a vocês é que quanto mais vocês busquem relacionamentos saudáveis, e quanto mais vocês se constituam como discípulos e discípulas fortes, mais vocês parem de pensar em vocês mesmos, e mais vocês comecem a olhar para o mundo, porque é para isso que o Senhor edificou a sua igreja, é para isso que o Senhor espera igrejas fortes, é para isso que o Senhor espera discípulos fortes e saudáveis, para que o mundo perca a sua podridão e saia da sua escuridão, para que a gente, como sal da terra e luz do mundo, consiga mostrar ao mundo que Deus nos fez e saudáveis, para que o mundo que jaz no maligno começasse a experimentar a graça do Senhor. Pensem nesta frase: o mundo salvará a igreja. E todas as vezes que vocês começarem a brigar por coisas internas, se lembrem que lá fora está nosso verdadeiro campo missionário, e que a seara será sempre pequena, por mais forte que seja essa igreja. Deus os unja com tanto poder,
que aqui o menor valha por 100 e que esta igreja continue firme e forte nesta busca e faça a diferença sempre nas vidas que não têm o Jesus que nós temos como Senhor e Salvador. Amém. Amém.